O que a gente precisa para ter saúde? Primeiro, a gente precisa de água. Mais de 70% do nosso corpo é água. A água é o mais abundante dos nutrientes. Ela faz hidrólise, então ela é um nutriente. Por muitos anos achavam que a água não era um nutriente. Hoje nós sabemos que ela é um nutriente. E mais de 40% das pessoas que você encontrar caminhando nas ruas, elas são desidratadas. E quando desidrata, libera uma coisa chamada histamina. E a histamina predispõe à dor crônica. Então, você que está precisando tomar analgésico para melhorar a sua dor crônica, e você acorda com dor aqui, dor ali, se você aumentar a quantidade de água que você bebe, automaticamente a dor vai desaparecer. Eu tenho um desafio para você. Passa a partir da manhã a ingerir 2 litros de água por dia. Faz isso por 10 dias. Você vai ver que todas as suas dores vão sumir. Só que você não pode ingerir a água pura, como você conhece. Você, quando você ingere água, se você ingerir só água, você acaba espoliando minerais do seu corpo. Então, você tem que ingerir sal. Não é o cloreto de sódio que você tem na sua mesa. Cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa que você conhece, branquinho, aquilo é veneno. Porque para chegar naquele branquinho, precisou de uma série de bleaching, uma série de detergentes que ficaram ali no produto e são venenosos. Então, se você ingerir cloreto de sódio, que é o seu sal de mesa, você, além de ter pressão alta, você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir o sal integral, que pode ser um sal integral marinho, ou pode ser um sal integral que venha, por exemplo, do Himalaia, sal rosa do Himalaia, você vai estar ingerindo mais de 60 minerais, entre eles um mineral chamado magnésio. Nós, brasileiros, temos carência, porque você, para ter magnésio, você precisa ter água magnesiana. Para você precisa ter água magnesiana, você precisa ter vulcões. E o Brasil é pobre em vulcão, ainda bem, né? Nós não temos vulcões. Mas também pagamos um preço por isso. Nada é de graça, né? Não tem almoço de graça. Tudo tem um preço. Então, o Brasil é conhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde como sendo um país pobre, por exemplo, em magnésio. Entre outras coisas. Por exemplo, problemas que nós temos também de iodo. E assim vai. Aliás, se você fizer um estudo, e os americanos fazem isso muito bem, que chama NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano, que a cada 5 anos eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades e fazem uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo. E nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo? Os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso, você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90 a 100 anos chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. 3 colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar.
Só isso aí já fazia uma diferença enorme no resultado. Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então, a dopamina estimula você para a vida. Então, você está num ciclo vicioso, viciado. Tanto açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes. É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2, os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina. A tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral, hoje o termo já não se aplica mais, porque você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabéticos no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer, você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenes? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney. Eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Thrift Gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos na periferia de Sydney, na Austrália, e levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. E em 3 semanas, todos curaram a diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou. Por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você aqui, você fala assim, eu quero comer isso, então eu vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu? A outra coisa que você deveria de comer e não come é gordura, porque fizeram uma lavagem cerebral em você de que gordura faz mal. O seu avô, o seu bisavô comia carne de porco numa boa, cozinhava com banha de porco numa boa e era muito mais saudável do que você. Porque eles ingeriam gordura. Por quê? Todas as células são feitas, a membrana celular é feita de gordura. O nosso cérebro é feito de gordura. Se você tira a gordura da sua vida, você tem uma deficiência, inclusive, cognitiva. Eu acho que existe uma doença no mundo hoje,
chamado deficiência lipídica, que nós, cardiologistas, assustamos as pessoas que elas não podem comer gordura, porque se elas comerem gordura, o colesterol vai subir, meus amigos. Meu amigo, você que está aí, minha amiga. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato. Colesterol não é uma gordura. Conversa com o seu amigo bioquímico. Colesterol é um álcool. Ele não é uma gordura. E ele não é feito de gordura. Ele é feito de carboidrato. Se o seu colesterol está elevado, provavelmente é porque você está comendo muito açúcar. Se você diminuir a sua quantidade de açúcar, você vai diminuir o seu colesterol. Muitas vezes o seu colesterol está elevado porque você tem um problema de tireoide. Você tem hipotireoidismo. Aliás, o colesterol elevado antigamente era usado para detectar, hoje já tem exames mais sofisticados, se você tinha algum problema de tireoide. É o teste dos pobres para saber se tem problema de tireoide. Então, se você está com colesterol alto, você vai no seu cardiologista e ele, sem checar sua tireoide, ele te passa uma estatina da vida, e na realidade você está com um problema tiroidiano, ele não resolveu o seu problema, em absoluto. Porque o colesterol elevado é apenas um marcador. Imagine que você tenha uma fábrica que fabrica fogos de artifício. E você sabe que as fábricas que fabricam fogos de artifício, uma hora pode explodir, pegar fogo e queimar tudo. Então você montou um sistema de alarme, com um alarme na sua cabeceira, na sua cama. Se algum dia a sua fábrica lá pegar fogo e começar a aparecer fumaça, vai tocar uma campainha na cabeceira da sua cama e você vai tomar uma providência. Só que um dia você acorda às 3 da manhã, a campainha está tocando, você vai lá e corta o fio dela, claro, ela parou de tocar, e você volta a dormir. É mais ou menos assim. O colesterol subiu, ele é mocinho, ele não é bandido, ele está ali por uma razão, por um marcador, ele é um marcador, só que você vai lá e baixa o colesterol, você vai lá e corta o fio do alarme, ao invés de você ver o que está causando. Entendeu a diferença? E aí, erradamente, você fala assim, não, eu não posso comer gordura. Aí, como você não pode comer alimentos sem gordura é igual comer isopor, ninguém aguenta. Tem que colocar um açúcarzinho para enganar o paladar. Aí você começa a ingerir mais carboidratos. E na ingestão de mais carboidratos, você desenvolve uma síndrome metabólica. Você pega a barriguinha de chope, entendeu? Você fica mais obeso e você começa a ter os problemas do diabetes. E isso depois leva um susto, porque o diabetes no começo ele é silencioso, ele é praticamente sem sintoma.